Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em João capítulo 2, onde a palavra do Senhor diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 mestras. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, encherá-nas até em cima. Disse-lhe: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vinha, e se ser bem que o sabia, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala aos povos e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Aqui foi o primeiro milagre de Jesus, né, meus irmãos? Eles estavam ali naquela festa, todo mundo ali, né, feliz, bebendo, e Jesus estava ali. E lá acabaram, né, o vinho do povo. E a mãe de Jesus ali preocupada. Como é que vai fazer agora, se o vinho terminou? Mas quando Jesus chega, né, no lugar, na situação, Jesus ele chega para mudar, para fazer a diferença. Olha a importância de Jesus, aonde ele está, aonde ele permanece, né? Olha a importância de Jesus nas nossas vidas. Quando a gente crê no Senhor Jesus, né, que Ele está em nós, que Ele habita em nós, não tem como nada nas nossas vidas dar errado. Jesus chegou ali naquela festa, ele, a mãe, os irmãos, os discípulos, e logo o vinho terminou. E a mãe, sabendo que ele era o Filho de Deus, né, sabia que ele poderia fazer aquele milagre ali. E Jesus deu até uma repreensão, né, à mãe: que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Mas Jesus, ele não foi lá, botou a mão e falou: água, vira vinho. Ele deu a instrução, né? Ele deu as instruções ali para que aquela água se transformasse em vinho. Tudo teve, meus irmãos, um começo, né? Tudo teve ali um trabalhar para aquela água se tornar vinho. Aqui Jesus nos ensina, né, que a gente pode sim usar de estratégia com o nome de Jesus para tudo que a gente quer que Jesus opere em nós. Jesus nos ensina todos os dias, né, como a buscá-lo ele, como ele opera em nós, como a gente ter fé nele, como a gente crer no poder dele. Então, quando Jesus, a gente deixa ele operar em nós, o milagre acontece. Jesus, ele nos ensina a buscar o nosso milagre, a ser curado, a ser liberto. Ele nos ensina tudo. Ele nos dá instruções como a gente fazer, como a gente buscar, né? Muitas vezes a gente está passando por uma situação, a gente sofre, mas a gente sabe que o Senhor, ele pode todas as coisas, que o poder dele opera em nós, que nada é impossível para ele, que basta a gente ter fé nele, basta a gente crer, né?
A instrução de Jesus ali naquela festa foi o quê? Ensinar passo a passo aquele povo ali, os empregados, a trazer a água, a trazer as talhas, né? Encher até a boca, colocar lá na vasilha, né? Ele não chegou lá, colocou as mãos dele e disse, água, transforma em vinho. Ele deu a instrução, ele liberou aquele poder ali, para que aquela água se transformasse em vinho. Então, assim, quando a gente clama esse poder de Deus, né? Quando a gente vai até Jesus, o milagre acontece sim. Quando a gente busca Ele com fé, crendo naquilo que Ele vai fazer para nós, que Ele vai operar em nós, Ele opera, Ele faz, o milagre acontece. Jesus chegou aqui e fez um milagre. Fez o milagre da água e o vinho. Ele fez um milagre. Jesus chegou. Ele deu a instrução. Ele falou o que tinha que fazer. E o milagre ali aconteceu. Você indo para a palavra de Deus, para a Bíblia, vendo Jesus te ensinar. Todos os dias Jesus fala comigo e com você. Como buscar a Ele, como servir a Ele, como viver na obediência com Ele, como obter o nosso milagre, como buscar a presença dEle. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina tudo. Nos ensina a buscar, nos ensina a pedir, nos ensina a receber. Então a gente está aqui sofrendo por quê? Por que você está aceitando esta luta aí que você está passando? Por que você está aceitando viver esta enfermidade que está no teu corpo há um bocado de tempo? Porque você está aceitando, a tua casa está uma bagunça, está uma contenda danada, a tua vida vive em tribulação. Se a palavra de Deus nos ensina todo dia a buscar este poder, a pedir ao Senhor, a clamar a Ele por aquilo que a gente quer. Se Jesus não tivesse chegado ali, a mãe de Jesus não tinha como saber como ela ia fazer das instruções aos empregados. Ela falou para eles, façam tudo que ele te disser. Então, tudo que Jesus estava mandando ali, aqueles empregados fazer, a partir do momento que eles tomaram uma decisão, a partir do momento que eles botarem em prática aquilo que Jesus estava ensinando ali naquela festa, para que o milagre acontecesse, eles colocaram, eles fizeram direitinho, passo a passo, tudo que Jesus ensinou, para que aquele milagre acontecesse. Jesus, ele não foi lá, ele não pôs a mão na vasilha, ele não pegou nenhuma talha, ele não encheu até a boca, ele deu a instrução aos empregados. E os empregados fez tudo passo a passo. E o milagre aconteceu, porque teve uma reação, né? Ele deu a instrução e os empregados reagiu. Assim somos nós, temos que reagir naquilo que a gente está passando, naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está enfrentando. A gente tem que reagir orando, buscando ao Senhor, clamando a Ele, pedindo a Ele, para que Ele vinha operar naquilo que a gente está buscando da parte de Jesus. Jesus está vendo você com uma luta grande, enfrentando uma situação, mas Ele não vai vir até você, até quando você tomar uma decisão, tomar uma atitude, se decidir, chegar perante a Ele e falar, a partir de hoje eu não aceito mais essa situação, a partir de hoje, meu Deus, muda essa situação, Senhor, a partir de hoje eu não aceito mais esta enfermidade, meu Deus, a partir de hoje eu não aceito viver mais desta forma, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem opera em mim, o Senhor é que tem poder para mudar tudo isso. Então, a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma atitude, a partir de hoje eu vou reagir e vou buscar ao Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer algo na minha vida. Então, meus irmãos, toma uma decisão, reaja, sabe? Pega o que está na palavra, bota em prática,
Porque se você não colocar em prática, se você não viver a verdade de Deus, a tua vida vai continuar a mesma coisa. Se você não crê no poder de Deus, tu vai continuar com a enfermidade. Se tu não declarar na tua vida o teu milagre, tu nunca vai receber. Então, creia, declare, chegue diante de Deus, diga para Ele que Ele pode te tirar dessa situação, que Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Tome uma decisão hoje, reaja, porque a partir do momento que você reagir, Deus vai agir ao teu favor. Para Deus agir ao teu favor, você precisa reagir. Ore, a reação é oração, é súplica, é jejum, é petição, é você abrir teu coração para Deus, é falar com verdade, com sinceridade, colocar aquilo que tu não consegue, as lutas que está grande demais, tudo nas mãos de Deus. E se você for para a palavra, o Senhor, Ele vai te ensinar a buscar, te ensinar a orar, te ensinar a obedecer, a praticar tudo que Ele diz através da palavra. Você só vai entender, você só vai receber da parte de Deus quando você tomar uma decisão, quando você botar em prática aquilo que Jesus está nos ensinando através da palavra. A gente não pode conhecer Jesus, né? Ler a palavra e não praticar o que está dentro, senão nada adianta. Se eu não conhecer este Deus, se eu não viver a palavra de Deus, a verdade de Deus, eu nunca vou saber como é que Jesus opera. Se eu não buscar da parte de Deus através da palavra, como é que Ele cura, como é que Ele opera, como é que eu oro, como é que eu vou para a presença dEle, eu nunca vou saber, eu nunca vou entender como é que Deus opera, como é que eu vou ter um milagre na minha vida. Então, para mim saber do poder de Deus, praticar, eu tenho que viver uma vida com Deus, eu tenho que conhecer este poder, e através da palavra é que eu vou saber, entender como é que Deus opera, como é que Deus cura, né? Como é que esses empregados aqui ia saber desses ensinamentos aqui, se Jesus não tivesse ali, se Jesus não tivesse instruindo cada um o que fazer. Então Jesus hoje está falando para mim e para você, reaja para que eu haja na tua vida. Jesus hoje está falando para você, reaja para que eu haja na tua vida. Reaja hoje orando pelo teu milagre, declarando a tua cura. Reaja hoje descendo o teu joelho na madrugada pedindo a Deus por aquela situação que tu não consegue mais. Reaja orando pedindo a Deus uma libertação para a tua casa. Reaja orando, jejuando por uma transformação na tua vida. Então tudo que você precisa ou está precisando ou vai precisar, só Jesus pode fazer por você. Só Jesus pode mudar. Se tem algum pensamento ruim em você, se algo está te perseguindo, se algo está te atribulando, se você está sendo humilhada, se você está sendo afrontada, se você está passando por uma peleja, se você está passando por uma enfermidade, reaja. Reaja para que Deus venha agir ao teu favor. A palavra de Deus é bem clara, é bem simples. Basta a gente colocar em prática. Basta a gente obedecer os comandos de Deus. Deus nos ensina todos os dias através da palavra. Se a gente colocar ela em prática, a gente vai viver os milagres de Deus. A gente vai viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Mas basta a gente crer nesse poder. Basta a gente confiar que Deus, Ele pode todas as coisas. Imagine, meus irmãos, o poder de Jesus ali naquela festa, ao fazer a água virar vinho. Um milagre maravilhoso, só Jesus mesmo naquela hora, naquele lugar, para fazer isso acontecer. Mas o que é que eu e você temos que fazer? Declarar em nome de Jesus, não aceitar aquilo que está em nós que não provém de Deus, aquilo que vem para nós que não provém de Deus para nossas vidas. Meu irmão, se você está aí com enfermidade,
se você tem passado por dores, tu acha que o Senhor se agrada de ver um servo dele enfermo? Tu acha que o Senhor Jesus se agrada de ver um servo dele passando por necessidade, por dificuldade? Tu acha que o Senhor Jesus se agrada de ver você passando por uma luta dentro de casa, por uma tribulação, uma perturbação? Claro que não. Claro que o Senhor Jesus não se agrada. E Ele está aí, Ele está à porta. Basta você bater. Ele está com as mãos estendidas, basta você ir até a Ele. Eles estão com os ouvidos abertos, basta você falar. Então, o que é que está te impedindo de buscar este Deus? O que é que está impedindo de você declarar o teu milagre? Como é que você está pedindo a Deus para operar aí na tua vida? Como é que você está buscando ao Senhor para mudar esta situação que tu está passando? Como é a tua oração? Como é que tu está pedindo? Como é que tu está falando para o Senhor? O Senhor, Ele nos ensina. Aqui foi assim, apenas as palavras que Jesus instruiu aqueles empregados. Pegue as talhas, encha de água até em cima, né? E ele ensinou passo a passo. Se Jesus não tivesse ali, se Jesus não tivesse falado, aquela água não tinha virado vinho, porque aqueles empregados não sabiam o que fazer. Mas eu e você conhecemos a palavra. Eu e você, a gente sabe o que Jesus está falando para nós. A gente vai através da palavra, o Senhor está falando o tempo todo comigo e com você. Porque a gente tem que ir em busca de palavra, em busca de recado de Deus, em busca de revelação dentro de igreja. Se a própria palavra é revelação de Deus para mim e para você. Se Deus usar um vaso para você, para falar algo, glória a Deus. Mas vá para a palavra, porque Jesus, ele fala conosco o tempo todo. Tem ensinamento melhor, meus irmãos, do que a palavra de Deus, do que a Bíblia para nos ensinar. A gente se engana se quiser. Muitas vezes a gente não recebe nada de Deus. Eu não vou dizer eu não, porque eu busco da palavra, eu busco de Deus. Eu não busco milagre da parte do homem. Eu não busco revelação da parte do homem. Se Deus tiver algo para usar alguém para mim, glória a Deus. Mas se Deus não usar, eu vou para a palavra, porque através da palavra Deus está falando comigo. Através da minha busca com Ele, Ele fala comigo. Através do meu esforço que eu faço, os meus jejuns, os meus sacrifícios, as minhas descidas madrugada orando, Ele fala, Ele responde. Então, a gente não recebe de Deus quando a gente busca do homem, do ser humano. Mas de Deus não, de Deus a gente encontra sim. A gente encontra cura, a gente encontra libertação, a gente encontra bênção, a gente encontra milagre. Tudo através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra nesta noite falou ao teu coração, glória a Deus, porque eu pratico as instruções de Jesus através da palavra. Quando Jesus fala, basta crer, eu creio. Quando eu vou até a Ele em busca de um milagre, eu vou já crendo. Se Ele fala assim, a tua fé te curou. Quando eu estou com alguma enfermidade que eu vou para Ele, é crendo naquela fé que eu tenho da parte dEle. E eu sei, eu tenho certeza que Ele vai me curar. Então, tudo que eu ouço daqui de Jesus, através da palavra, eu boto em prática. Eu tenho uma passagem que é tipo assim, já é uma frase gravada na minha mente, na hora das minhas pelejas, na hora da minha dificuldade, que a palavra diz, das mãos do Senhor. Eu sempre repito aqui nos vídeos para vocês, daquela passagem que o Senhor fala que as mãos dele não estão encolhidas, que não possa nos ajudar. Meus irmãos, eu sabendo que Jesus está falando para mim, minha filha, minhas mãos estão abertas para você, minhas mãos não estão encolhidas que eu não possa te ajudar. Eu vou para onde? Eu vou é para Jesus. Eu vou é pedir a Ele para que essas mãos dele, as mãos dele me tocam, me sustenta, me cura, me liberta, me salva. É as mãos de Jesus. Eu vou para Ele, porque eu sei que as mãos dele é grande, não vai encolher para mim, não vai deixar de fazer algo por mim. E quando Ele diz que os ouvidos dele não estão agravados, que não possa me ouvir,
aí é que eu vou para Ele mesmo, porque eu sei que Ele está me ouvindo, eu sei que Ele está me vendo. Meus irmãos, a gente só não recebe de Jesus se a gente for preguiçoso, se a gente não tiver fé, se a gente não quiser buscar. Mas se a gente buscar da parte de Deus, se a gente praticar o que Jesus nos ensina através da palavra, a gente recebe sim, a gente tem sim da parte de Deus. Basta a gente sair do comodismo, quer dizer, é mais fácil a gente estar dentro de uma igreja, ouvir de um pregador dizer assim: o Senhor manda te dizer que tu vai receber uma benção. É mais fácil tu acreditar naquilo ali que está sendo falado do que tu ir para a palavra, porque a palavra ela não mente. Ali o que o homem está falando, você tem que ter o discernimento para saber se é de Deus ou não. Se você tiver o discernimento, glória a Deus, você vai sair dali com tua bênção. Mas se você não tiver, você vai receber. Se não for de Deus, ela não vai acontecer e tu vai ficar a vida toda sendo enganada. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus é a verdade, não tem como você se enganar. Se Jesus está falando aqui para você, crê em mim somente, é porque se você crê, o poder dele opera em você. Se ele falar, a tua fé te curou, é porque se você for para ele com fé, você é curada. Se Jesus te falar assim, abra um jejum em prol daquilo que você quer receber da minha parte, você tem. O que a palavra ensinar você e você fizer, praticar, Deus vai operar em você. E você não vai ter dúvida se foi Deus ou não. Você vai saber que foi sim da parte de Deus, que o teu milagre veio foi porque você obedeceu a palavra de Deus, praticou o que estava dentro da palavra. Então conheça a palavra de Deus, busque a verdade do Senhor, clama assim a este Deus com fé, porque a palavra para você nesta noite é essa: reaja para que Deus haja. Reaja para que Deus haja na tua vida. Deus ele só está esperando você reagir para que ele venha agir ao teu favor. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue falando com cada um de vocês. Amém? Fica com Deus.